Tenha sempre confiança em Deus nos tempos de perigo, angústia e aflições. Parte 36, dia 28/8/2024. Aquele imaginou que tinha uma base para todo o conhecimento, mas ao rejeitar sua própria existência como um primeiro princípio e outros primeiros princípios igualmente dignos de respeito, ele lançou as bases do cepticismo universal, sobre o qual o Sr. Hume mais tarde construiu com tanto sucesso. Se nada for evidente por si mesmo, exceto a existência de pensamentos individuais, nenhum homem e mulher terá qualquer evidência da existência de qualquer coisa além de si mesmo. Alguns de seus seguidores nunca avançaram além disso. Os egoístas acreditavam na sua própria existência individual, mas com uma coragem incomparável. Cada um deles recusou-se a acreditar que existisse qualquer ser na criação além dele próprio. Ora, este é apenas o espírito dos esforços modernos para basear a autoridade dos livros das Escrituras, não no cânon apurado pelo testemunho, mas na sua evidência interna. Para a autoridade de um livro das Escrituras, eles buscam um fundamento mais seguro do que o testemunho. Por mais apurado que seja, eles rejeitam o fundamento sólido sobre o qual o próprio Deus apoiou a autoridade do cânon e adotaram um fundamento que afunda sobre todo o edifício. Como Descartes, eles próprios podem adotar muitas verdades, ainda que seus fundamentos não as sustentem, mas outros, como os egoístas, podem rejeitar qualquer parte da palavra divina. Esta sabedoria, então, é perigosa e tola. Ao pretender acrescentar força aos baluartes de Deus, tira-lhes o alicerce. Rejeitar um primeiro princípio sólido é tão prejudicial à verdade quanto admitir um princípio falso. Qualquer um deles estabelece uma base para o erro. 5. Instruções valiosas. O livro de Esther está repleto de instruções valiosas. Roubar do cristão a edificação e o conforto que isso proporciona é causar-lhe o dano mais sério. Quando os críticos se encontrarem sem saber onde exercer a sua engenhosidade, deixem-nos entregar a sua vaidade aos escritos dos antigos gregos. Aqui, deixe-os jogar com os muitos movimentos fanáticos e aproximar-se tanto quanto quiserem dos limites opostos da credulidade e do ceticismo, mas deixe-os abandonar a palavra de Deus. Não ousem colocar a mão ímpia na arca de Jeová, que os filhos do Altíssimo possuam sua palavra ao máximo. Deixe-os possuí-lo sem adição. A maldição de Deus é tanto para aqueles que acrescentam, quanto para aquele que diminui nas Escrituras. A mão de Deus nos assuntos dos homens. Uma das vantagens mais evidentes proporcionada ao cristão por este livro é que ele lhe dá um comentário sobre todos os eventos registrados na história com respeito à ascensão e queda dos impérios, à prosperidade e à adversidade das nações, ao progresso e à perseguição da Igreja de Cristo e à exaltação e degradação dos indivíduos. Ao ler a história, as pessoas em geral não olham além dos motivos, desígnios e tendências da ação humana. Alguns contentam-se com o conhecimento dos fatos, sem tentar descobrir a sua origem ou traçar a ligação dos acontecimentos. Mas, no livro de Esther, o cristão pode aprender a referir cada ocorrência no mundo aos conselhos de Deus, e ao vê-lo governando com domínio absoluto em meio a toda a confusão da agência humana, sobre todos os propósitos e ações de homens e mulheres e demônios, nas aflições da virtude, na opressão dos justos,
na prosperidade dos ímpios, na insolência do poder, na perseguição da verdade. O filósofo tem dificuldade em defender o seu Deus e não pode defendê-lo sem torná-lo diferente do Deus das Escrituras. Ele desculpa sua indolência, trazendo-o para recompensar a virtude em outro estado, pela necessidade inevitável imposta à onipotência, através do estabelecimento de leis gerais, das quais é impossível desviar-se. Mas o livro de Esther ensina ao cristão que a ascensão, o progresso e o triunfo do homem do pecado, bem como o seu declínio e queda, estão de acordo com o propósito do Todo-Poderoso, do Onisciente, do Eterno. Sua glória é assegurada pelos esforços de seus inimigos, bem como pelos esforços de seus amigos. Ele levanta Amã e Faraó, bem como Esther e Moisés. Tal Deus é maravilhoso demais para ser descoberto ou aprovado pela sabedoria humana. Esta é uma lei muito ofuscante para se ver o caráter divino de qualquer um que não seja ensinado por Deus e que não esteja acostumado a submeter-se da maneira mais absoluta às decisões de sua palavra. Somente a águia pode contemplar o sol. Muitos daqueles que, em certa medida, são ensinadas por Deus, têm visão fraca demais para contemplá-lo neste clarão de luz. Eles preferem vê-lo através dos óculos escuros de algum sistema humano de teologia. Amém. Tem continuação. Obrigado, Senhor Deus, porque nós vemos sempre o Senhor através de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém e amém.